acontecer. Milagres que o Senhor prometeu. Deus imutável. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é fiel, justo, poderoso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós dedicamos esse tempo a Ti. Nós consagramos, Pai, esse tempo que o Senhor mesmo nos deu. Nós queremos consagrar ao Senhor. Queremos dar a Ti o nosso melhor culto nessa noite. Nós queremos Te entregar com todo o nosso coração, Pai. Nós não queremos estar aqui distraídos, mas nós queremos estar conectados com as coisas do Espírito. Essa será uma noite poderosa em nossas vidas. Uma noite de transformação, uma noite de crescimento em nós, uma noite de uma revolução em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a igreja nasce debaixo de uma palavra profética de Jesus. Ele diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão sobre vós. Sabe, a gente funciona bem com energia, sem energia, com problema ou sem problema. Não importa como você chegou aqui, você só precisa ter uma consciência: nada pode nos parar. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E se você crê nisso, dá um glória bem forte. Em nome de Jesus. Pode sentar. Aproveita para falar com o irmão que está do seu lado. Se você ainda não falou com ele, eu quero te dar esse tempo também. Glória a Deus. Graças a Deus. Esse é um tempo maravilhoso que nós temos para adorar o nosso Pai juntos. Amém, gente? Vocês estão bem mesmo? Glória a Deus. Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje, venham aqui à frente que a gente quer orar por você. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. A gente só quer mesmo um motivo para celebrar a sua vida. Podem vir aqui à frente, que tem mais gente chegando aí. Glória a Deus. Aleluia. E tem mais gente chegando. Graças a Deus. Um time poderoso de mulheres de Deus aqui. Graças a Deus. Você pode estender a sua mão, vamos orar por elas. Graças a Deus. Pai, muito obrigado pela vida das nossas irmãs, das nossas irmãs. Muito obrigado por tudo que o Senhor promoveu na vida delas até aqui, Pai. E obrigado por essa nova fase que se inicia agora. E nós cremos, Pai, que será um tempo maravilhoso para elas. Um tempo de uma influência muito maior, um tempo de inspiração da parte do Senhor para a vida delas, Pai. Eu creio e oro, Pai, por olhos do entendimento iluminados, para que elas possam avançar e correr velozmente a carreira que foi proposta pelo Senhor. Cremos em prosperidade em cada área da vida delas, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem calorosa e tem direito a presente da nossa igreja. Graças a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Gente, a nossa igreja tem crescido bastante, graças a Deus. Você se alegra com isso? E o VC tem sido também uma ferramenta poderosa para nós alcançarmos pessoas. Eu quero te incentivar. Se você ainda não faz parte ou não conhece o Verbo em Casa, ao final você pode passar no balcão de informações para conseguir os endereços, conhecer os grupos, que somos 20 grupos espalhados por Teresina e Timon. Temos o objetivo de alcançar as pessoas, alcançar os lares e as pessoas que estão lá distantes, às vezes por um problema que tiveram em uma igreja, ou às vezes não, elas nunca tiveram uma experiência negativa, mas cresceram com essa rejeição, com esse preconceito. O nosso objetivo é alcançar as pessoas lá onde elas estão, onde elas estão. E se você já faz parte, você precisa ter essa visão, a visão de convidar pessoas para que não conhecem Jesus. Esse é um grande foco da nossa trajetória nos VCs. Então nós temos crescido e novos VCs têm iniciado. Você se alegra com isso? Recentemente nós iniciamos 2 VCs. Eu queria chamar aqui os líderes e os anfitriões. Eu queria chamar o Jonatas Maritza, pastor Fábio Silva, irmã Miriam. Queria chamar aqui também o pastor Marcelo, não está,
mas eu queria chamar a sua esposa aqui, representando os anfitriões dos nossos grupos, e glória a Deus por isso, glória a Deus pela disponibilidade desses homens e mulheres de servir ao Senhor, servindo também a igreja, considerando que é importante nós alcançarmos e crescermos em um chamado que nós temos, amém, gente? Eu queria que você orasse junto comigo, orasse por eles, orando por esse tempo que se inicia. A gente tem aqui também a anfitriã, tá? A Júlia é a anfitriã, eles são os líderes e ela é a anfitriã do VC, amém? Nós vamos orar por eles, nós cremos em pessoas chegando lá, pessoas sendo alcançadas, em nome de Jesus. Você estenda sua mão, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esses homens, por essas mulheres que estão aqui dispostos, Pai, a te servir, alcançando as pessoas. Nós cremos, Pai, no bairro Real Copagre, sendo alcançado pelo Senhor. Nós cremos em nome de Jesus, Pai, as pessoas sendo transformadas naquele lugar, pessoas sendo curadas, pessoas conhecendo o Senhor, famílias sendo restauradas. Nós oramos por isso, e nós oramos por uma unção fresca, Pai, que eles vão fluir, alcançando esse povo, lá onde eles estão. Nós queremos a tua unção atraindo as pessoas a esse lugar, e tendo as suas vidas transformadas, em nome de Jesus. Um tempo poderoso já começou, em nome de Jesus, amém, gente? Glória a Deus, uma salva de palmas para eles. Glória a Deus por esses homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor. Se você quer disponibilizar a sua casa para um VC, ao final também você pode passar no balcão de informações e colocar lá o seu nome, o seu telefone, e a equipe vai entrar em contato com você. Nós vamos organizar, e certamente o mais rápido que a gente conseguir, a gente vai iniciar um VC também na sua casa, amém? Não perca essa oportunidade. Olha, nós temos muitas programações, muitas coisas boas para falar para você, e agora nós temos o nosso Verbo News, e eu quero que você fique atento para você não perder nada. Aleluia. Cadê os empresários da nossa igreja? Alguém pode pensar assim: pastor, mas eu não sou empresário. Mas você tem a oportunidade de pegar uma visão, irmãos. Sábado nós temos visionários aqui na nossa igreja. É um grupo de homens e mulheres que estão aqui para nos ensinar a respeito de uma visão que pode ser desenvolvida. De repente você tem um desejo de iniciar um negócio próprio, ou de desenvolver ainda mais aquilo que você já iniciou. Então você não pode perder a oportunidade de estar aqui no próximo sábado às 18 horas. Eu participo. E todas as vezes que eu venho, eu saio daqui enriquecido por informações, às vezes parcerias que você pode fazer em um ambiente como esse. É uma reunião poderosa. Então no próximo sábado você não pode ficar de fora. Venha às 18 horas aqui na nossa igreja. Vai ser um tempo poderoso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero relembrar também sobre o Rap Kids, que já está abertas as inscrições para a sua criança. Ao final você pode já passar no balcão de informações e pegar mais detalhes. Vai acontecer no dia 12 de outubro, né? As vagas são limitadas. Eu quero que você corra lá para aproveitar essa oportunidade. Não deixe o seu filho de fora. E é muito importante que as crianças estejam envolvidas, irmãos, em todas as oportunidades que ela tem para estar. E eles lá vão ter certamente um tempo para brincar, um tempo para se divertir, mas eles têm um tempo de palavra, irmãos, e certamente isso marca a vida deles. E você como pai, você como tio, você como responsável por alguma criança, você tem que fazer com que essas crianças estejam envolvidas nisso, amém? Então aproveita essa oportunidade e faz logo a inscrição da sua criança, amém? Eu queria também reforçar sobre o Prospere. Nós ainda estamos no primeiro lote, mas já estamos quase finalizando. O Prospere é um evento que vai acontecer do dia 1 ao dia 3 de novembro. Eu sei que vai ser um tempo maravilhoso. Nós podemos aprender a respeito disso, aprender que prosperidade não se trata apenas de dinheiro, embora a gente também vá aprender pouco sobre isso. Jesus falou muito sobre esse assunto, mas a gente precisa crescer e prosperar em várias áreas da nossa vida. Já está disponível. Em um tempo como esse, a gente certamente vai ser alcançado por aquilo que o Senhor tem reservado para esses dias. Então vai lá, não deixa para depois. Eu sei que o espaço aqui não vai ser suficiente, e eu sei que também pessoas de outras cidades virão, e não vai ser legal você ficar de fora. Então aproveita o primeiro lote e adquire com um preço promocional, amém? Vocês estão animados mesmo? E cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão aqui hoje na nossa igreja para cultuar junto conosco pela primeira vez. Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Olha, temos mãos levantadas ali, mãos levantadas aqui. Glória a Deus. Eu queria, porque eu te vi daqui muito bem, mas eu queria também te apresentar os demais irmãos. Eu queria que você ficasse de pé só um segundinho.
Glória a Deus. E você que está aí próximo a esses irmãos, já sabem o que fazer. Graças a Deus. Aleluia. Se você já congrega em algum outro local, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero te animar e dizer que você precisa congregar. E se você decidir ficar aqui conosco, será uma grande honra para nós recebê-los aqui. Amém? Ao final eu volto aqui e a gente tem uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês. Vai ser algo bem rápido, 5 minutinhos. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Temos um presente também que nós queremos te entregar. E nós não queremos que você saia daqui essa noite sem passar por essa sala. E você que trouxe o visitante também, você pode ir ao final. Tá certo? Combinado? Ao final eu volto e vou sinalizar o momento certo de vocês irem para lá. Combinado? Uma salva de palmas para os nossos convidados. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com esse momento? Glória a Deus. Então, enquanto você prepara aí os seus dízimos, as suas ofertas, eu queria também que você abrisse a sua Bíblia em um texto que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Aleluia. O Senhor é bom. 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 14. Sabe, irmãos, esse é um contexto de oferta. Davi estava convocando as pessoas, talvez em um grupo parecido como esse que nós estamos aqui. E aí ele convoca aquelas pessoas, as pessoas atendem aquele chamado, ofertam. E eu gosto desse momento que ele vai orar pela oferta. A gente vai ver, se você der uma sequência, se você ler esse texto um pouco antes do que nós vamos ler, você vai ver que aconteceu oferta de ouro, de prata, de bronze, de mármore, vários tipos de ofertas eles fizeram naquele dia. E ao final, depois daquela oferta recolhida, eles foram orar. Minutos antes, ou um pouco antes de orar, Davi diz assim, olha, versículo 12, ele diz: a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos reside toda a força e o poder, na tua destra há dignidade, consolo e encorajamento para todos, que todo ser humano carece. Versículo 14, ele já está orando, aí ele está dizendo assim, olha, entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Aí ele vai seguir dizendo, ora, tudo vem de ti e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Irmãos, que texto maravilhoso, que o Senhor inspirou alguém a escrever e deixar esse relato para nós. Em um momento de oferta, a gente precisa entender que aquilo que nós estamos dando não é porque o Senhor está precisando, mas esse é um momento que nós temos para considerar que tudo que nós temos vem por causa de uma capacidade que Ele mesmo nos deu. Ele está reconhecendo, olha, tudo que nós estamos te dando, por mais que o que nós conseguimos aqui essa noite, ou naquele tempo, naquele momento, ouro, prata, bronze, mármore, tantas coisas e tantas riquezas que foram entregues, ele disse, rapaz, o que nós estamos entregando veio do Senhor. Nós não estamos te dando, nós estamos reconhecendo que vem de ti. Sabe, a gente precisa ter isso no nosso coração. Eu gosto porque ele começa a frase dizendo, olha, quem sou eu? E sabe que hoje, em uma nova estação que nós vivemos, em uma nova aliança, nós sabemos pela palavra quem nós somos filhos de Deus. Ele estava aqui, ele estava confuso, ele disse, quem sou eu, quem é esse povo? Mas você pode ofertar com a clareza ainda maior do que a que Davi teve naquele contexto. Você pode considerar, eu sou filho de Deus, e como filho eu reconheço que foi o meu pai que me deu essa condição. Nós não damos para que a gente vá receber depois, embora haja da parte de Deus um retribuir, e Ele retribui honra. Ele não retribui você vir aqui e entregar dinheiro, não, a gente vai entregar ao Senhor honra, e honra é considerar o Pai, sabendo o lugar que é dele em nossas vidas. Por isso nós fazemos. Então tudo que nós fazemos em um ambiente como esse, a gente não pode fazer sem saber o que está fazendo, que nos conduz a fazer coisas
sem saber o que estamos fazendo, é a religião. Mas a palavra, ela nos instrui para que a gente faça com clareza, com entendimento. Esse é o projeto de Deus para mim e para você, inclusive na hora de ofertar e de dizimar. Amém? Eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas. Eu gosto porque ele cita aqui a alegria que eles estão fazendo aqui. Eu quero que você venha aqui essa noite com toda a alegria do seu coração, sabendo, reconhecendo, foi o meu Pai que me deu. Eu reconheço e faço isso com alegria. Amém? Você que está em casa, enquanto você se organiza aqui, se você quiser fazer do meio tradicional, um envelope como esse, você vai encontrar na cadeira que está aí à sua frente. Se você precisar de maquinetas de cartão, de crédito ou de débito, lá atrás as tesoureiras estão posicionadas, elas vão poder te ajudar. E você que está nos acompanhando pela internet, apareceu para você aí um código QR Code, você deve fazer agora, já que você separou esse tempo, mesmo distante, mas você pode cultuar o Senhor também nessa área, não deixe para fazer depois, aproveita e faz agora, amém? Se você precisar também do Pix, apareceu para você aqui no telão certamente, ou até mesmo no envelope você vai encontrar o Pix da nossa igreja. O que você não vai é perder a oportunidade de considerar o seu Pai, amém? Vamos orar? Então separe aí, levante as suas mãos ou o seu envelope e vamos orar consagrando ao Senhor os nossos bens. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ofertar, de dizimar. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração e com entendimento, porque a Tua palavra nos ensina. Nós fazemos isso, Pai, com alegria, festejando e celebrando a Tua vida e a Tua generosidade que está em nós. Consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Vem com alegria. Aquilo que estava esfriando, aquilo que estava apagando, ei, o Espírito Santo de Deus nessa noite está incendiando. Ei, existe um vento soprando sobre você, que chegou aqui se apagando, e esse vento soprando, esse vento do Espírito que sopra sobre você, não vai te apagar, mas vai incendiar ainda mais aquilo que está dentro de você. Se você chegou aqui com vontade de desistir, com vontade de desanimar-se, existia razão em você para parar. O Espírito Santo de Deus nessa noite te coloca em movimento, chamas incendiantes flamejando sobre você. É o que eu digo pelo Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Nada, absolutamente nada paralisará você. Você vai andar e correr na velocidade que o Espírito de Deus deseja que você ande e corra. Você não vai ficar parado, você não vai morrer nesse lugar, você não vai ficar preso onde você achava que estava, mas você vai correr em liberdade pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite, aquilo que estava parado fica em movimento em nome de Jesus. Não aceite paralisação. Deus não criou você para ficar parado. Deus não criou você para ficar desanimado. Deus não te criou para desistir. Deus criou você para dar fruto. E fruto se dá naquilo que está vivo. E o que está vivo está em movimento. Não há nada que esteja vivo que esteja parado, querido. O que está vivo está em movimento. Deus criou você para movimentar-se. Deus criou você para um fluir. Deus criou você para um fluir de águas. Deus criou você para andar em chamas. Aonde você chega, o Espírito Santo de Deus chega. E onde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade. Você foi chamado para quebrar prisões, para quebrar cadeias. Você não foi chamado para ficar aprisionado. Talvez o diabo estava te enganando até essa noite. E eu quero dizer pelo Espírito de Deus, você é livre em nome de Jesus. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Permaneça, 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 permaneça livre e não se sujeite a um jugo de escravidão, diz o Senhor dos Exércitos. Permaneça firme e livre na liberdade que Cristo comprou. Não foi sangue humano que comprou você, foi o sangue de um inocente. Cristo Jesus derramou seu sangue por mim e por você, para que eu e você vivêssemos em plena liberdade. Não aceite julgo humano, não aceite julgo do diabo, não aceite prisão que o diabo tenta colocar na sua mente. Toda fortaleza na mente, eu declaro sendo quebrada e rompida hoje, pelo poder do nome de Jesus. Uma consciência forte, uma consciência pesada, de o quanto você é livre pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Satanás, nós resistimos às suas intenções nessa noite. Ei, eu sou uma autoridade espiritual nesse lugar. Eu me oponho a você. Eu declaro você e os seus planos, Satanás, falidos e frustrados nessa noite. Toda a intenção sua de roubar a palavra, toda a intenção sua de roubar o poder que há de se mover nesse lugar, eu declaro em nome de Jesus,
sendo quebrada, toda intenção paralisada. Nós te resistimos. Nós fazemos aquilo que a palavra de Deus diz. Pai, eu faço como a tua palavra diz. Eu resisto ao diabo e ele vai fugir de nós. Oh, aleluia. Eu resisto a você, Satanás, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai, pelo doce Espírito que está nesse lugar e em nós, e por tudo aquilo que o Senhor já preparou nessa noite, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque a tua palavra será lançada, Pai, ela encontrará corações prontos a receber essa semente poderosa e incorruptível que é a tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus um solo fértil, um terreno favorável, para que essa semente seja lançada, e ela não somente seja lançada, mas que ela floresça e frutifique na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, desde já nós já te damos toda a honra, toda a glória, Senhor, porque só o Senhor é digno. Eu te prometo toda a honra e toda a glória, todo o louvor é seu. Só o Senhor é digno, em nome de Jesus, de receber o louvor nessa noite, por tudo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pela sensibilidade no Espírito, pelo poder que flui de vocês, pelo dom que serve a nós tão bem. Muito obrigada. Queridos, eu não sei se você percebe, existe uma unção pesada nesse lugar, nessa noite. Eu sei que todo culto tem a unção do Espírito, eu sei que todo culto, todo ambiente em que nós nos ajuntamos como crentes, se tem 2 ou mais reunidos, ali o Senhor está. Mas existem momentos e ambientes que a gente percebe que existe que não dá para a gente explicar em palavras. E sabe, eu quero que nessa noite você fique muito consciente disso. Para aqueles que são mais sensíveis é fácil perceber, você percebe. E o seu espírito percebe, mas também o seu corpo reage. Existem reações do nosso corpo que elas acontecem mediante um ambiente que está carregado da unção. Existe uma unção poderosa nessa noite. Eu quero que você leve sua expectativa para o que o Espírito Santo quer nos falar e o que Ele quer fazer aqui. Amém? Não por causa da pessoa que ministra a palavra, porque de fato nós somos apenas vasos. A estrela da noite é o Espírito Santo. Amém? É Ele, e nele a nossa expectativa deve estar, é nele que deve estar a nossa esperança e a nossa convicção de que Ele está fazendo algo. Amém? Que você mantenha seu coração conectado nisso, porque é algo da parte do Espírito que vai ser lançada sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se deixasse, eu acho que a gente ficaria mais tempo aqui, nesse período de música, de louvor. É tão fácil, né? É tão bom, a gente flui fácil quando tem assim uma atmosfera, e tem também pessoas com um dom tão maravilhoso como o nosso Ministério de Música tem. E sabe, querido, valoriza isso, porque não é todo lugar que tem uma equipe assim, ungida como a gente tem aqui, não. E isso é tão fato, tão real, que nós recebemos aqui ao longo desses anos várias pessoas que vêm ministrar na nossa igreja, e eles sempre mencionam o quanto nosso Ministério de Música é ungido. Há um trabalhar da parte da nossa equipe ministerial para que isso seja possível, e há uma entrega deles também para que isso seja visível. Eu quero que você honre isso e reconheça com mais frequência, amém? Está dando eco um pouco aí no meu microfone, os meninos estão ajeitando ali, vai ficar melhor. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6, aleluia. Oh, glória a Deus. Gálatas 6. Verso 6. Oh, aleluia. Você chegou lá? Gálatas 6, verso 6 diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, quantos estão sendo instruídos na palavra? Amém. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui.
É preciso que você tenha uma consciência de honra ao lugar onde você está plantado e aos ministros da casa, porque você está sendo instruído na palavra. Amém? No verso 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. No verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Perceba que a Bíblia está nos dizendo que existe uma colheita que está proposta para aqueles que não cansam de fazer o bem. Diz também que aquilo que a gente planta é o que a gente colhe, ou seja, nós não colhemos daquilo que não plantamos. Também diz que nós precisamos não nos cansar, porque se nós cansarmos, nós não colheremos, mas se nós não nos cansarmos, nós vamos colher ao seu tempo. No verso 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu quero que você vá agora comigo, por favor, para Marcos capítulo 4. Diga: de Deus, ninguém pode zombar. Tudo que nós plantamos, irmãos, é o que nós também vamos colher. Se nós plantamos coisas boas, boas coisas virão. Se nós plantamos coisas ruins também virão. A gente tem como escolher as nossas sementes, a gente tem como escolher as nossas semeaduras, mas nós não temos, infelizmente, como escolher o que nós vamos receber de consequência ou de colheita. Por isso é tão necessário a gente ter cuidado com o que a gente planta, porque a colheita ela é proporcional, ela é exatamente conforme aquilo que nós plantamos. Se nós não somos cuidadosos no que plantamos, e eu quero que você fique bem atento a esse plantar, que ele engloba muitas coisas na vida. E pode ser, sim, sementes, pode ser ofertas, pode ser atos de amor. As nossas atitudes na terra, elas determinam o que nós vamos, de fato, viver. E, infelizmente, nós não temos como colher diferente do que nós plantamos, nem mesmo quando nós nascemos de novo, né? Quando nós nascemos de novo, ainda continua prevalecendo essa lei. E é por isso que Paulo ensina isso para os irmãos da Galácia. Porque esse princípio ainda continua sendo utilizado para reger aquele que nasceu de novo. Deus ele vai nos dar conforme aquilo que nós plantamos. É por isso que pessoas às vezes fazem certas coisas antes de nascer de novo, aí elas nascem de novo, mas as consequências do que elas fizeram, elas permanecem de pé. Um exemplo disso, vamos supor que alguém cometeu um homicídio, essa pessoa conheceu a Jesus dentro do presídio, ela nasce de novo, mas esse novo nascer, essa atitude de nascer de novo, de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, não dá a essa pessoa o direito de fugir da pena a qual ela está designada a cumprir. Ela vai precisar cumprir a consequência do que ela fez anteriormente ao nascimento, ao novo nascimento. Então, nós sabemos que é impossível que a gente colha diferente do que a gente plantou. Por isso, irmãos, a gente precisa ser muito cuidadoso com o que a gente está plantando nessa terra. De atitudes, de sementes, de todo tipo de coisa, nós precisamos ser cuidadosos. Se nós plantamos frieza, nós vamos colher cada vez mais frieza. Se nós plantamos indiferença, nós vamos colher indiferença. Se nós plantamos desorganização, vamos colher uma vida desorganizada. Se plantamos avareza, nós vamos colher dessa avareza. Você entende? Tudo aquilo, a Bíblia diz que de Deus ninguém pode zombar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar é o que ele vai colher. Às vezes, nós vivemos coisas que nós pensamos, eu estou vivendo isso, eu não plantei isso. E aí, deixa eu te dar uma revelação básica. Muitas vezes, você está vivendo coisas que não são coisas que você plantou, mas que são o plantio de algumas pessoas que estão fazendo isso hoje. Então, muitas vezes você está passando por um momento difícil, por exemplo, e você pensa, eu nunca plantei isso na minha vida, eu não sei por que eu estou sofrendo com isso agora. E aí, deixa eu te dar essa chave. Provavelmente, o que você está vivendo é que não é a sua colheita, mas é o plantio de alguém, e aquela pessoa vai colher aquilo no futuro. Você está comigo ainda? Vamos para Marcos capítulo 4, no verso 26, você chegou lá? Diz assim, disse ainda, quem disse? O próprio Cristo. Ele disse, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. No verso 27 diz, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Diga, não sabendo.
O reino de Deus, ele é como se alguém lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse, descansasse dia e noite, e não sabendo como essa semente germinasse e crescesse. A terra por si mesma frutifica, diz o verso 28. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. No verso 29, Jesus disse: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, ou é chegada a colheita. No verso 30 ele diz: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Uma pergunta. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeada, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior, diga maior, do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O que nós estamos vendo é Jesus explicando sobre o que é ou como é que o reino de Deus funciona. Então ele começa a explicar algo que concorda com o que Paulo diz aos irmãos lá em Gálatas. Ele diz: olha, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso é o que ele vai colher. E Jesus mesmo estava ensinando aqui aos seus discípulos, dizendo: olha, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e depois ele dorme, ele anoitece, amanhece, e a Bíblia diz que ele não sabe como, mas a semente, ela cresce e germina, e ela chega a um ponto onde ela produz o fruto, e ele diz, ela frutifica. Quantos sabem que nós estamos no ano da frutificação? Amém. Sabe, talvez você vá passando os dias, os meses, e você vai deixando essa palavra ficar amortecida, adormecida, anestesiando-se quanto à realidade que Deus está propondo para nós para esse ano. Mas eu quero te dizer, irmãos, nós estamos agora prestes a entrar no 10º mês desse ano, e a palavra de Deus não caiu por terra, ela continua de pé para se cumprir. E se você ainda não viu esse fruto chegando na sua casa, na sua vida, na sua família, eu quero dizer, fique pronto, porque vai chegar. Porque o reino de Deus é assim, como se alguém lançasse uma semente. E palavras são sementes poderosas. E nós lançamos uma semente sobre essa igreja, lançamos uma semente sobre a sua vida, lançamos uma palavra sobre você. E essa palavra, ela vai produzir o fruto. Você pode até não saber como, não saber quando, não saber a hora, não saber o dia, não saber como vai acontecer. Mas de Deus ninguém zomba. O que o homem planta, ele vai colher. Aleluia, aleluia, aleluia. O reino de Deus, ele é comparado a isso. Nós, como crentes queridos, eu costumo dizer, nós precisamos ter o cuidado porque nós temos sacos de sementes. As nossas carteiras são sacos de sementes, as nossas bolsas, nossas contas bancárias, nossa boca é um saco de poderosas sementes. E a gente, sem perceber, a gente está lançando palavras que são as sementes do nosso futuro, sem saber por que a gente está vivendo o que está vivendo. Mas se a gente observar o que a gente está falando, o que a gente está plantando, o que a gente está fazendo, a gente vai passar a entender bem por que está vivendo o que está vivendo. Se a gente está vivendo conflito, confusão, é porque talvez a gente plantou isso em algum momento. E a gente não está entendendo por que está acontecendo. Mas nós precisamos ficar atentos, porque nossa boca, nossas mãos, elas são poderosas para fazer mudar os cenários da nossa vida na terra. Amém. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você tem feito. Né? Jesus estava ensinando aqui, ele vai dizer depois sobre se assemelhar ao reino de Deus como um grão de mostarda, que é o menor de todos, a menor de todas as sementes, mas que quando é lançado sobre a terra, produz a maior ou a maior de todas as hortaliças, que chega ao ponto de dar sombra e faz com que as aves dos céus possam se aninhar nessa sombra. Uma semente que é a menor de todas, quando é lançada dentro do ambiente que é preparado por Deus para frutificar, e o solo foi preparado por Deus para frutificar, querido. Quando uma semente, ainda que seja minúscula, ainda que seja uma semente quase invisível, quais sementes você tem lançado? O que você tem feito, querido? Eu quero te dizer, eu estava esses dias falando sobre essa parte de semear, de colher. Eu estava esses dias lendo uma notícia que falava sobre um fenômeno que está prestes a acontecer, ou que estava prestes a acontecer aqui no Piauí. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa, mas saiu em alguns canais de notícia, alguns sites de notícias, essa informação de que o Piauí estava prestes a viver um fenômeno, né, que ele é incomum, é um fenômeno excepcional. Ele acontece especificamente num período, mas ele não costuma acontecer nesse período. E aí falava sobre esse fenômeno e falava sobre as chuvas que esse fenômeno iria trazer. Eu sei, você já deve conhecer a famosa chuva do caju. A famosa chuva do caju, ela já não é mais um fenômeno tão excepcional assim, porque quando ela acontece, todo mundo sabe, é a chuva do caju.
né? A gente já espera. Mas você sabia que a chuva do caju, ela acontece fora do tempo? Não é tempo de chuva, mas ela acontece, porque o céu libera um fenômeno excepcional para acontecer a chuva fora do período que deveria acontecer. Aí eu estava vendo sobre isso, mas esse fenômeno que eu estava vendo não era relacionado à chuva do caju. Era um halo solar que apareceu. Halo solar significa que é um anel que aparece ao redor do Sol. E as pessoas começaram a observar isso, né? E elas estavam tentando entender do que se tratava. E aí os especialistas nessa área começaram a falar que se tratava de um fenômeno específico que estava prestes a acontecer, que tem a ver aí com a movimentação das nuvens. E eu não sou meteorologista para saber explicar esses detalhes, mas você vai entender o exemplo que eu quero trazer. E aí esse fenômeno indica o transporte da umidade que tem ali no topo do céu, e ele podia indicar que há precipitações de chuvas prestes a acontecer. Então, o halo foi visto, havia lá o sinal no céu, presta atenção, havia um sinal, havia a sinalização no céu, as pessoas podiam ver. Esse sinal no céu, ele indica que está prestes a acontecer a precipitação de chuvas, ou seja, vai chover, só que os especialistas estavam dizendo que não tinha previsão de chuva. Que interessante. O sinal no céu, todo mundo consegue ver, mas não tem previsão de chuva. Mas haveria de acontecer um fenômeno excepcional que ia possibilitar a antecipação das chuvas fora do período que estava previsto. E sabe por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque nós estamos falando sobre plantio, nós estamos falando sobre semear, sobre colher, nós estamos falando sobre frutificar. E tudo isso é regado por algo. Esse é um tempo, queridos, e eu estava meditando para ministrar hoje, ia ser uma mensagem totalmente diferente da que eu estou falando agora. Mas enquanto eu estava ali ainda com o meu filho me preparando para sair dali da sala, o Espírito Santo foi e falou ao meu coração, ele disse, Sameire, ministre sobre chuvas. Aí foi tão interessante, eu estava lá, a Gabi estava junto comigo, e quando eu ouvi a música do período da oferta, era uma música sobre Eu Vejo a Chuva, não é? Alguma coisa assim. Aí eu disse, Gabi, olha que coisa interessante. Aí mostrei para ela a mensagem que eu estava digitando, que o Espírito Santo tinha acabado de me trazer. E eu disse, olha a música que estão tocando, que coisa interessante. Sabe, o Espírito Santo, querido, ele prepara todo um ambiente para algo que ele quer liberar. E eu quero te dizer, ambientes proféticos são gerados dessa forma, de forma inesperada, de forma que não estava sendo calculada. O ambiente profético ele é preparado assim, e ele antecede atos e fatos proféticos. Então eu quero deixar você atento nessa noite, porque o Espírito Santo ele está falando conosco. Existem fatos proféticos que estão prestes a acontecer por causa desse ambiente profético que nós estamos. Eu não sei se você consegue pegar a importância disso. Pode ser que você esteja olhando para o céu agora e você esteja vendo, ou pode ser que você não esteja vendo nada. E eu não estou falando sobre o que é visível aos olhos naturais. Talvez você está vendo e não está conseguindo enxergar nada acontecendo. E talvez você até está vendo e anda falando, está prestes a acontecer isso, ou tem tal coisa que o céu está sinalizando assim, o Espírito Santo de Deus está me sinalizando alguma coisa, e você pode estar com essa expectativa, e há a possibilidade de algumas pessoas ao teu redor estarem dizendo assim, olha, mas não tem previsão de chuva não. Talvez até os especialistas no que você consegue ver de sinalização. E quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando nessa noite. Eu tenho certeza que sim. Talvez você está falando de pessoas que são especialistas no que você está dizendo que está vendo. Estão dizendo assim, mas não tem previsão. Você foi para o banco e a pessoa diz, olha, não tem previsão não. Você chegou lá na empresa, a pessoa, olha, não tem previsão para isso aqui sair. Você foi fechar um contrato, a pessoa, olha, não tem previsão para fechar esse contrato. Você foi na prefeitura, a prefeitura disse, olha, nós não temos um prazo, não tem previsão para isso. Eu quero te dizer, os céus estão prontos para dar aquilo que não tem previsão para ser dado. Fenômenos excepcionais estão prestes a acontecer, querido. E eu quero dizer a você, isso vem e vem mesmo, e vem para todo aquele que crê, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher. O que você vai plantar hoje falando é o que você vai colher amanhã, vai colher na terça-feira, vai colher na quarta, vai colher domingo que vem, porque está saindo da sua boca alguma coisa, e palavras, querido, no reino de Deus, são poderosas sementes. Não são palavras lançadas ao vento como quem está dizendo qualquer besteira. Mas são palavras carregadas de uma coisa chamada fé. O que é dito com fé, irmão? Porque falar até papagaio fala.
Mas o que é dito por um papagaio não se cumpre, porque o papagaio não tem fé nele mesmo. Agora, um filho de Deus que foi gerado para crer, que foi gerado com uma medida de fé dentro de si, o que ele diz é poderoso nessa terra, irmão. O que você está dizendo é o que vai determinar o que você vai viver. O que você está plantando é o que vai determinar o que você vai viver. Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Se nós não nos cansarmos de fazer o bem ao seu tempo, nós vamos colher exatamente conforme nós estamos plantando. Se nós plantamos muito, colheremos muito. Se plantamos pouco, também. Se a gente está vivendo uma vida desgraçada, é porque a gente está plantando desgraça toda vez que abre a boca. Mas se a gente está vivendo uma vida gloriosa, é porque glória está saindo da nossa boca em algum momento. E o céu, querido, eu não sei como é que você pensa que funciona, mas é assim, ó. A Bíblia fala que os anjos de Deus, eles são ministros ao nosso favor. Eles estão nos servindo. Se você não sabe, ser ministro é ser um servo, é servir, é alguém que trabalha. Então, os anjos, eles são espíritos ministradores. Eles estão trabalhando para nós e ao nosso favor. Então, imagine alguém que está pronto numa porta. A gente tem uma experiência interessante aqui, por exemplo, a gente tem o diaconato, né, que fica disposto ao longo da nave, e eles ficam de prontidão, esperando o momento para trabalhar, para servir naquilo que é necessário. Eles ficam atentos, esperando qualquer movimentação, porque quer seja ela boa ou má, eles vão precisar contornar ali, vão precisar trabalhar. A gente tem aqui na sala dos ministros, por exemplo, a equipe que fica no suporte, na recepção aos ministros, que são da casa ou de fora. E eles ficam ali atentos, as meninas ficam atentas, pensando qual é o momento que elas vão precisar entrar em ação. Se alguém está precisando de alguma coisa, elas vão lá e entram com o trabalho, o serviço delas. E a mesma coisa acontece, irmãos, quando a gente olha para o que a Bíblia fala sobre os anjos serem espíritos ministradores ao favor dos filhos. Eles estão prontos, eles estão de prontidão, esperando o que vai sair da nossa boca, o que nós vamos gerar, o que nós vamos falar, quais serão as nossas orações, porque com aquilo que nós falarmos é o que eles vão trabalhar. Então, fique imaginando aí que os anjos que estão trabalhando a seu favor, o que eles estão esperando agora? O que você tem dito agora? Porque da mesma forma não é diferente com relação aos demônios. A Bíblia diz que eles ficam ao nosso derredor, ou o diabo, ele fica ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Ele fica ali ao nosso derredor. Mas a Bíblia também diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor do que os que temem. E Ele os livra. Então existe um cercado ao nosso redor, que vem pelos anjos de Deus, mas existe alguém que está ao nosso derredor, é pelo lado de fora. E esse lado de fora, querido, não é diferente, ele também trabalha com o que sai da nossa boca, ele trabalha com o que nós lançamos na terra, ele trabalha com as sementes que saem de nós. O reino de Deus é assim, e o reino espiritual é assim. A gente acabou de ler aqui no que Jesus escreveu, ou deixou falado, e que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, que o reino de Deus é assim, como se alguém lançasse uma semente, não sabe nem como, mas vai produzir. Ei, eu declaro você não sabendo nem como, mas aquilo que você tem lançado de semente em fé, vai produzir para você, vai produzir para a sua casa, vai produzir para a sua família, vai produzir na sua empresa, vai produzir no seu ministério, vai produzir, querido. Você não sabe nem como, você não precisa entender essa explicação que eu estou falando, não. Você pode não entender muito sobre Bíblia, você precisa entender sobre a palavra de Deus, no que diz respeito ao que você crê. Se você tiver um conhecimento básico, mas você crê no Senhor, aquilo que você conhece, ainda que seja pouco, irmão, vai ser o suficiente para você receber. Porque Deus vai trabalhar na medida de conhecimento que cada um de nós tem. Ah, não conheço muito, não sei como funciona, mas você crê, pronto, se você crê, você não precisa entender. E aí a Bíblia nos traz algumas coisas bem interessantes sobre isso, né? Eu estava vendo sobre essa questão do fenômeno e falava que esse fenômeno que acontece da chuva, a chuva que a gente conhece como chuva do caju, que não é o mesmo fenômeno que eu estava falando agora há pouco, o fenômeno que eu estava falando agora há pouco eu não sei o nome, mas esse que a gente fala sobre a chuva do caju, ele acontece também, como eu disse, de forma excepcional, né? Ele é um fenômeno que anuncia um fim de um longo período de seca. Você já sentiu o cheiro de chuva? Quantos podem sentir o cheiro de chuva? Você sabia que o que você sente não é o cheiro da chuva? Deixa eu estragar a sua ideia. O que você sente é o cheiro do chão molhado. O que você sente é o cheiro do resultado na terra, produzido pelo que vem do céu. Ei, sinta o cheiro do resultado na terra, produzido pelo que vem do céu. Será que você pode sentir? Sinta o cheiro do resultado produzido na terra, pelo que o céu oferece.
Ninguém paga para chover, irmão, chove de graça. O que Deus manda para nós não é pago por nós. A gente não sabe como, a gente não sabe como foi, a gente não sabe explicar o que foi que trabalhou, o que deixou de trabalhar, a gente não é especialista naquilo. Mas quando a chuva vem, ela cai sobre a cabeça de todos nós. E sabia que tem gente que se incomoda com a chuva, porque para algumas pessoas a chuva é desastre, mas para a criança que sai para tomar banho na chuva é alegria? Quantas crianças estão aqui porque o reino de Deus é assim? Jesus disse, olha, o reino de Deus é como essas crianças, deixe as crianças virem até mim. Querida, a gente precisa ser como as crianças. Sentir o cheirinho da chuva, sentir o cheirinho do resultado na terra produzido pelo que vem do céu. Corra para se alegrar, meu filho. Fica aí fazendo cara feia. Enquanto você faz cara feia, alguém está rindo. Oh, aleluia. Você pode ir para Êxodo 13. Êxodo capítulo 13. Diz assim, no verso 21. A Bíblia conta sobre o povo que estava no deserto. Diga no deserto. Tem dias que aqui em Teresina parece que a gente está no deserto, né? A vantagem do deserto é porque de noite é frio. Em Teresina, para ser frio, só se for no ar-condicionado. Aí eles estavam ali e a Bíblia diz que o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Verso 22 diz, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Presta atenção, irmão, que no verso 21 a Bíblia está dizendo que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem. Uma coluna de nuvem. Agora é interessante porque nuvem, ela geralmente quando ela aparece para anunciar ou para anunciar a chuva. Só que nesse deserto tinha uma coluna de nuvem durante o dia. E essa coluna de nuvem não era para chuva, mas ela era para guiar e para também trazer refrigério, alívio, por causa do sol intenso que eles enfrentavam ali dentro daquele ambiente. E a Bíblia diz que Deus não se importava só com o dia, mas também com a noite. Então, durante o dia, Deus mandava uma coluna de nuvem. Durante a noite, Ele mandava uma coluna de fogo para aquecer durante a noite, para iluminar durante a noite, mas também durante o dia para refrigerar, para aliviar o calor intenso e para conduzir, sinalizar a direção para onde aquele povo deveria ir. E é interessante porque a Bíblia diz que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem. Diga, nunca se apartou. Durante o dia, nunca se apartou a coluna de nuvem daquele povo. Por que a coluna de nuvem não se apartava daquele povo? Porque Deus, irmãos, Ele não trabalha um dia sim, um dia não. Deus trabalha todo dia. Então, enquanto aquele povo precisou, a nuvem estava lá. E a nuvem estava lá como uma disposição divina de cuidar daquele povo. Ei, existem nuvens que nós precisamos ver com os nossos olhos espirituais nos dias atuais, que estão dispostas para nós, não só para nos guiar, para nos aliviar, nos refrigerar, mas também para trazer sobre nós a chuva que nós esperamos. Talvez você esteja aqui hoje, você está esperando há um tempão que algumas sementes que você lançou, elas produzam fruto. Talvez você está aqui, você tem esperado há um tempão por alguns milagres, algumas realizações. E eu quero te dizer, essa nuvem de Deus está disposta sobre você e nunca se apartou. Ela continua aí para te dar a chuva que você precisa nesse tempo. Chuva, querido, são sinalizações. Aliás, nuvens são sinalizações. Deus estabeleceu aquela coluna de nuvem como uma sinalização favorável para aquele povo. Era uma forma de dizer, olha, eu estou aqui, eu estou favorecendo vocês, eu estou cuidando de vocês. Sabe, você precisa ficar atento, porque Deus está derramando sobre nós uma chuva, ela vem por nuvens, e a nuvem vem antes. E eu creio que hoje é uma noite de nuvens cheias e carregadas para nós.
Deus está sinalizando coisas que estão prestes a acontecer. E eu não sei se você, quando pensa sobre coisas que estão prestes a acontecer, você pensa em coisas que vão acontecer daqui a 3 meses, daqui a 2, daqui a 1 ano, daqui a 2 dias. Eu não sei, mas quando eu vejo uma sinalização do Espírito, quando eu percebo isso, eu sei que não é para muito, é para muito perto. Não é para muito longe, é para muito perto. Não é para daqui a muito tempo, é para daqui a pouco tempo. Amém. Não é para muito tempo que falta, mas é para um pouco tempo que falta para acontecer. A gente, quando está vivendo aqui nessa época que nós estamos agora, né, não tem muitas chuvas realmente aqui no Piauí, aqui em Teresina especificamente. Mas quando chega aquele período chuvoso do ano, ali no início do ano, até mais ou menos meados de abril, maio, que é quando a gente tem um período bem chuvoso na cidade, você lembra que as nuvens elas aparecem bem carregadas, você já viu? E elas ficam, o céu fica bem escuro, parece que vai ficar de noite, sendo de dia. E quando isso acontece, vem logo um vento. Fica um vento tão forte, irmãos. A gente, às vezes, aqui no expediente na igreja, quando tem esses momentos, a gente sai feito besta para ir olhar o vento passando na rua. A gente vai chover, olha aí como está ventando forte. E o vento carregando folha, carrega tudo que está vendo por perto. O que ele sabe, o que não sabe o que é, o vento carrega. Ei, deixa eu te dizer, com o reino espiritual não é diferente. O vento do Espírito, ele sopra antes da chuva chegar. E a gente estava vivendo agora há pouco aqui um ambiente bem cheio desse vento soprando, sabe? Espiritualmente fazendo coisas que a gente não tem como fazer. É engraçado porque o vento carrega poeira, carrega folha, carrega tudo que a gente ia demorar um tempão para varrer. O vento, ele tira coisas da nossa vida que a gente levaria muito tempo para tirar. Carrega mesmo. Porque tem coisas que quando a chuva vem, não podem estar no mesmo lugar. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que elas precisam ser removidas. Às vezes são relacionamentos, são atitudes, comportamentos, mentalidade, que precisam ser tirados da nossa vida primeiro. E isso às vezes é tirado num ambiente profético, como a gente estava agora há pouco. Mas não tirar a gente nem do nosso lugar. Às vezes a gente não consegue fazer uma dancinha assim no canto que está. Não consegue levantar os braços na hora da música. Como é que a gente vai ter, querido, do céu algo sendo regado? Porque a chuva vem para regar o que já tem. Aí se o comportamento está errado, você acha que a chuva vai regar o que está errado? Então tem que vir um vento e tirar o que está errado. Carrega tudo. E a gente olha e vê o agir do vento. Você não vê o vento, né? Você fica vendo o vento? O vento ninguém vê, a gente vê a ação do vento. Então a gente não vê o Espírito Santo, mas a gente vê a ação dele acontecendo. Movendo coisas, tirando coisas, mudando coisas de lugar, acelerando coisas, levando coisas que a gente não consegue levar, mas ele leva, ele tira, ele move do jeito que ele quer. O vento do Espírito sopra onde quer. A palavra de Deus diz assim. Então ele move as coisas do lugar. E depois que ele move as coisas de lugar, então logo em seguida a gente começa a ver as pequenas gotas caindo sobre a terra. Não vem um temporal na mesma hora, vem as pequenas gotas. Sabe, talvez aconteça a sua colheita de receber essas chuvas nesses dias, assim, bem pontuais. Você vai ver aqui, outro ali, aqui um pouquinho, está indo bem aqui. Mas de repente, irmãos, de repente aquela chuva começa a ter os pingos bem grossos. Aquela chuva bem intensa vem. E você sabe, como um bom teresinense, que chuva quando vem forte, a gente não se demora muito, porque a gente sabe que vai ficar tudo alagado. E quem não quiser nadar, corra para casa. Você está aqui ainda? Eu sei que esses são dias dessa chuva forte, intensa vir. Vai vir sobre nossas vidas, amém? No verso 34 do capítulo 40 de Êxodo, você pode chegar lá, é Êxodo capítulo 40. Ah, Samir, só Velho Testamento hoje. Não, irmãos, fica tranquilo, vai dar certo. Êxodo capítulo 40. Diga nuvem, é sinalização favorável. Amém. Nuvem é sinalização favorável. O verso 34 do capítulo 40 de Êxodo diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Oh, aleluia! A nuvem cobriu a tenda da congregação. Onde está a congregação? E a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Diga, em todas as suas jornadas. Se, porém, a nuvem não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Diga, em todas as jornadas. O que o Senhor tem para derramar sobre nós, irmãos, não vem apenas em algumas coisas da nossa vida, vem sobre a nossa vida em todas as nossas jornadas. Deus não quer derramar sobre nós na área financeira e deixar a área conjugal com deficiência. Deus não quer fazer você prosperar bem aqui na sua vida espiritual e deixar a sua vida financeira com defeitos. Deus não quer pegar a sua vida ministerial e deixá-la progredir e prosperar e ela ir bem e aí todo o resto da sua vida está uma bagunça. Deus, Ele quer realmente fazer com que tudo funcione bem em todas as suas jornadas. Em tudo que você colocar os pés para realizar. Eu falei agora há pouco, nuvem é sinalização de favor, é uma sinalização favorável. E agora a gente vendo isso, a gente percebe também que nuvem é a sinalização de uma ocasião oportuna. Porque quando a nuvem levantava, aí o povo sabia a hora da gente se mover. Quando a nuvem aparece, a gente se move. Quando a nuvem se mostra, é a sinalização de uma ocasião oportuna. A nuvem é a sinalização de que é o tempo pleno para alguma coisa acontecer. A nuvem para aquele povo, ela significava assim, olha, quando Deus está movendo esse negócio aqui que Ele deu para sinalizar para vocês, é bem verdade que hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a gente não tem necessidade de sinalizações externas, porque a gente agora tem o Espírito Santo dentro de nós. Nessa ocasião, eles não tinham esse privilégio. O povo era de Deus, mas o Espírito de Deus não estava neles, o Espírito de Deus se movia sobre eles. Mas hoje nós temos essa sinalização, além de sobre nós temos essa sinalização dentro de nós. Então, se o Espírito Santo começa a mover coisas dentro de nós, a gente sabe, é a hora de eu ir, é a hora de eu não ir, é a hora de eu decidir, é a hora de não decidir, eu vou para cá, eu vou para lá. A gente começa a perceber dentro de nós. Isso é uma atitude madura do cristão que já está desenvolvido espiritualmente. Mas para aqueles que ainda não têm um desenvolvimento espiritual na medida que desejam ou que Deus deseja, eles precisam de sinalizações, às vezes, exteriores. E talvez seja por isso que o Espírito Santo está apontando isso nessa noite para nós. Esse talvez seja um culto para sinalização exterior, para que todos possam ter convicção de que há algo que está sendo movido em nosso favor. É o tempo de uma coisa ou de uma ocasião oportuna. É o tempo pleno para cumprimento de algumas coisas espirituais, irmãos. Se você tem expectativa, coloque a tua expectativa, porque Deus está prestes a mover alguma coisa. O que é que você está crendo? Talvez, querido, o que você está crendo não é o que eu estou crendo. Mas você sabia que Deus não trabalha de forma a fazer acepção de pessoas? Deus está pronto para fazer cumprir aquilo que eu creio e aquilo que você crê, conforme a fé que em nós opera e conforme o desejo que Ele tem de cumprir aqui na terra aquilo que o seu filho deseja. Então, Deus não faz acepção de pessoas. É bem verdade, Deus pode e faz acepção de atitudes, de movimentações de fé. Se alguém crê e se posiciona, Deus vai agir. Se alguém não crê, Deus fica impedido de agir, porque Deus só se move por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus não está pronto para fazer só o que eu estou crendo. Deus está pronto para fazer o que você crê. E a pergunta é, o que você está crendo, querido? Você está crendo em coisas grandes? Pois Deus está pronto para realizar coisas grandes. Você está crendo para pequenas coisas serem movidas? Deus está pronto para mover essas pequenas coisas também. Você está crendo para o quê? Você está crendo para alguém da sua família nascer de novo? Você crente ser um homem ou uma mulher fervoroso? Pois creia, meu irmão, porque Deus está pronto para realizar. Você está crendo para quê? Está crendo para casar? Pois creia, porque Deus está pronto para realizar esse casamento. Está crendo para ter um bebê? Pois creia para ter um bebê. Isso dá certo. Está crendo para mover o trabalho, mudar de área, mudar de emprego, progredir, expandir. O que você está crendo? Está crendo para um carro, está crendo por uma moto, está crendo por uma bicicleta, está crendo por uma escova de dente. Deus quer fazer o pequeno e o grande, conforme o teu coração deseja crer. Está crendo pela casa própria? Pois creia, porque Deus está pronto para mover. A nuvem é a sinalização da ocasião oportuna. O que isso significa, Samir? É que nós precisamos ficar igual aqueles cavalos que ficam prestes a correr. Você já deve ter visto, né? Assistindo alguma corrida de cavalos, você vê, fica aquelas barras lá impedindo que eles corram, mas eles ficam lá, prontos para correr. Prontos para correr. E quando aquela barra é tirada, aquele cavalo sai correndo para fazer aquilo que ele sabe que foi criado e treinado para fazer.
Sabe, eu e você, como crentes que somos, a gente precisa ficar como aqueles cavalos nas baias, porque a gente foi criado e gerado para crer. Então a gente fica só esperando a oportunidade, porque quando ela vem, a fé encontra a oportunidade. Quando a fé encontra a oportunidade, a ocasião oportuna, querido, o céu se move em favor. Então Deus está sinalizando, olha, a nuvem está pronta para a ocasião oportuna. Está pronta porque é o tempo para algo pleno acontecer. Deus está sinalizando para mim e para você hoje, pelo Espírito, isso, querido. E aí a questão é, nós estamos prontos igual aos cavalos? O que você está crendo? Ah, não estou crendo para nada não. Ixi. Creia. E eu vou te dizer uma coisa, creia, e não creia pouco, não creia pequeno não, irmão. Creia com força. Porque o trabalho para crer é o mesmo, o trabalho para orar, para confessar a palavra, para declarar, para chamar, é o mesmo. Aí você fica nessa coisa, eu vou crer aqui pequenininho, vou crer aqui só para o meu salário chegar mesmo, que eu quero só um empreguinho de um salário mínimo mesmo, tá bom, para pagar as contas. Creia para o grande. Porque a chuva pode começar daquele jeito, uma gotinha aqui, uma gotinha acolá, mas chega uma hora que vem aquela tempestade, que inunda e a água sai preenchendo todos os lugares. E não há quem possa fugir. Não há quem possa conter as águas da chuva, irmãos. Pode até alguém querer, mas conter ninguém consegue. E o que o Senhor está derramando sobre nós, é possível que alguém queira conter, mas Deus está nos sinalizando, não há como conter aquilo que eu estou prestes a derramar. Aleluia, aleluia. É tempo de sequidão, algumas pessoas podem dizer assim, eita, mas o BR Obró é o período mais seco do ano, não é? É mesmo, é um tempo de sequidão. Mas você percebe que o tempo de sequidão é um tempo oportuno para a chuva chegar? Quanto mais seco está, melhor é que a chuva venha. Ei, se o tempo está seco para você, se o negócio estava rachado, se você olhava e, meu Deus, agora não tem mais como sair, não tem mais como sair, não tem como se mover, não tem como chegar, o que eu vou fazer? É um tempo oportuno para a chuva chegar, é a hora certa para essa chuva chegar. Tempo de sequidão na nossa vida é um tempo para as chuvas chegarem, é a oportunidade perfeita para Deus derramar alguma coisa. Sabe por quê? Porque se ele derramasse no tempo que está tudo indo bem, todo mundo ia achar que era a sua própria mão que estava produzindo. Mas quando ele derrama no tempo de sequidão, todo mundo tem que olhar e dizer, foi Deus, porque não tinha como ela fazer nada. Não tinha como ele fazer nada. Só podia ser Deus. É interessante, não é? E é interessante porque a chuva ela só vem quando tem nuvem no céu. Nunca vi chuva vir se não tiver nuvem. Não tem como. Por quê? Porque a chuva só cai quando o céu está coberto pela densa camada de nuvens. Fica aquele negócio sombrio, bem escuro. A gente pensa que virou noite. E quando a gente menos espera, aquilo tudo brilha, mesmo que estejam em densas nuvens, brilha lá e as águas caem sobre a terra. Porque a abençoada da chuva não desce se a nuvem não estiver cheia. Não é? Agora, vai para Deuteronômio capítulo 11, verso 13. Aleluia. Eita, meu Deus. Diga, não tem previsão de chuva. Mas o Senhor não trabalha com previsão. Deus trabalha com provisão. Aleluia. Não tem previsão e Deus não trabalha com previsão. Deus trabalha com provisão. Amém? Essa é fresquinha. Pode anotar que dá certo. Verso 13 de Deuteronômio capítulo 11. Diz assim no verso 13: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a vossa alma. Espera aí. O Senhor estava falando com aquele povo, dizendo, olha, se vocês forem diligentes, se vocês forem cuidadosos em obedecer os meus mandamentos que eu estou ordenando hoje. Ele estava dando ordens e comandos, direções para aquele povo naquela ocasião, exatamente naquele momento. Aí ele diz, olha, se vocês tiverem o cuidado de obedecer isso, eu, o Senhor, sendo amado por vocês, e se vocês me servirem com todo o coração e com toda a sua alma. Agora olha para mim, deixa eu te perguntar, quantos estão aqui obedecendo ao Senhor? Amém. Quantos estão aqui e amam o Senhor? Amém. Quantos estão aqui e estão servindo ao Senhor de todo o coração? Quantos estão amando ao Senhor com toda a alma? Amém. Então o Senhor diz no verso 14, darei as chuvas da vossa terra,
Diga, da vossa terra. Eu não preciso da chuva que vai acontecer lá em Pernambuco. Eu preciso da chuva que vai acontecer aqui. Porque é onde eu estou, na minha terra. Amém? Darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo. Não é depois, nem antes, é a seu tempo. É no tempo devido, é na hora certa. Deus chega. Deus não se atrasa nem antecipa as coisas, querido. Ele faz na hora certa e oportuna. Pode ser que para nós esteja tarde. Pode ser que para alguém seja uma antecipação. Mas o que Deus faz é fazer na hora certa, no tempo oportuno. E ele diz, eu darei a seu tempo as chuvas na sua terra. E ele diz, as primeiras e as últimas. Ou seja, você não vai colher um pouquinho aqui e vai ficar sem colher o final. Se você colheu muito na sua vida, se teve chuva na sua vida há um tempo atrás, você não vai ter só aquela que passou. Você vai ter até o fim da sua vida, porque Deus está trabalhando. Amém. As primeiras e as últimas. Para quê? Para um fim. Para que vocês recolham o vosso cereal. O que é cereal? Alimento. Mantimento. Para que você tenha como se manter, para que você tenha como ser alimentado, para que você tenha como ser sustentado. Cereal é sustento, é sustentação. E ele está dizendo, e o vosso vinho, o que era o vinho? O vinho representava a alegria. Então, Deus não quer só que você recolha o que você precisa para se alimentar e para se manter nessa terra. Comi, estou de barriga cheia, está tudo bem, está ótimo, está perfeito. Não, eu tenho dinheiro para o gás, tenho dinheiro para as compras, tenho dinheiro para pagar a luz e a água, e está tudo bem. Não. Deus também tem uma chuva para a sua alegria. O que é que te alegra? Pagar a conta é muito bom. Não sei se você acha ruim. Eu amo pagar a conta. Ruim é quando não tem dinheiro para pagar. Mas pagar é bom demais. Quando você paga todas as contas, eita, paguei tudo, coisa boa, não é? Pronto. Deus não tem só esse pagar contas para nós. Deus tem também a nossa alegria, para que a gente recolha a alegria. O que é recolher a alegria? É você fazer aquele negócio extra, é você ter uma viagem que você não tinha tido, é ter um tempo de descanso no fim de semana na praia com a sua família, é você fazer uma viagem internacional se você assim deseja, é você ter não só um negócio que serve para o teu mantimento, mas você ter um outro negócio que serve para você ter além, e você fazer muitas coisas e projetos com aquilo que chega. É você ter alegria, querido, porque não adianta você morrer de trabalhar e você não poder jantar fora com seu marido ou com a sua esposa. Não é você simplesmente ter como pagar suas contas, sobreviver. Deus paga minhas contas, abençoa a minha casa, amém. Não é só isso. Deus tem para nós uma vida onde a gente também se regala em alegria. Amém. Sabe, você poder ir para o parque, não ficar preocupado com a conta de amanhã nem com a de ontem. Você poder fazer um passeio com a sua família para você ter bem-estar. Não é só você se acabar de trabalhar, não poder sentar para ler um livro, porque não tem paz. Você não pode sentar para assistir uma série, que não é pecado. Você trabalhar tanto e você olhar, chegar em casa, você olhar para o seu filho ou para a sua filha e você não poder sequer dar atenção a ele, porque você está exausto do trabalho que você exerce. Deus não tem essa vida para nós, Ele não quer só que a gente recolha o cereal. Porque trabalhar e a gente se acabar de cansaço é só recolher o cereal. Mas se a gente for ter a noção do que é também recolher a alegria, então a gente para pensar que Deus tem para nós um estilo de vida de bem-estar. Vai muito além de conta paga. E ele diz, e o vosso azeite. Opa, chuva para colher e recolher o cereal, o alimento. Chuva para colher e recolher o vinho. Interessante, alegria. E o azeite? O azeite fala da unção. É uma chuva também na tua vida espiritual, e ministerial. Não é só você ficar tendo, querido, nas áreas que são naturais. Não é só você ter benefícios materiais. Não é você ter só bens. Não é só sobre isso. Mas é também aquilo que é precioso do alto. A unção que nós carregamos, tendo sobre nós, querido, uma chuva de Deus para nos fazer crescer, aumentar, prosperar, progredir. Deus tem isso para nós, queridos. E essas chuvas que estão chegando são para todas essas esferas. A Bíblia está nos falando e a gente precisa entender que existe esse cheirinho de chuva chegando. Sabe, eu lembro quando eu era criança, se faltasse água e a gente visse a chuva vir, a gente corria e botava os baldes para parar a água. Ei, para ir a parar essa água, irmão. Prepara os baldes, menino. Eu lembro que tinha também as situações em que a gente estava ali esperando a chuva chegar, aí tinha que preparar essas vasilhas para poder aparar a água, aí depois tinha que coar aquela água, filtrar, ferver e tudo mais. Mas também tinha ocasiões em que a chuva vinha e tinha roupa no varal, a gente tinha que correr para tirar a roupa do varal, porque a chuva vinha e ia molhar tudo. Sabe, é um tempo de você correr para recolher a roupa, é um tempo de você correr para você pegar as vasilhas e botar para a chuva chegar. Eu não sei para que você vai correr, se vai ser para tirar ou se vai ser para botar, mas você precisa correr. Amém. Aleluia. Porque a chuva está chegando. A chuva está chegando.
A chuva, querido, é uma intervenção divina ou celestial na ação humana. Sabe, o homem ele pode irrigar a terra e ele produzir de formas muito distintas e diversas. E ele pode ter ali formatos de irrigar a terra. Aquele que trabalha com a terra, o agricultor, ele pode ter formas de irrigar. Ele pode fazer coisas com a própria cabeça, a mente, a inteligência dele. Mas existe uma forma de haver intervenção que o homem não pode produzir. E essa forma é a intervenção que vem do céu, que é a chuva. A chuva é uma intervenção celestial naquilo que o homem pode produzir. Isso significa que eu e você fomos chamados por Deus para produzir na terra, sim, e que a gente tem que pensar e ser inteligente e trabalhar e fazer alguma coisa com as mãos para que o Senhor possa do céu abençoar com aquilo que só Ele manda. Isso significa, irmãos, que a chuva aqui é a intervenção divina naquilo que a gente já produziu. Você já semeou, você já falou, você já trabalhou, agora é a parte que Deus entra, que você não pode fazer, mas Ele pode. Sabe, você trabalha, mas é Deus quem te faz prosperar. Você pode até construir, mas só Deus edifica. Você pode se cuidar, mas é Deus quem te dá saúde e cura. Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas tem a parte que só Deus faz. Você pode se alimentar, mas só Deus tem poder para te saciar. Tem uma parte que é humana, mas tem a parte que é divina, sobrenatural, uma intervenção. E é dessa intervenção que eu estou falando nessa noite. Uma chuva do céu sobre você para fazer aquilo que você não pode fazer. Uma chuva que vem para entrar no curso da tua história. Tem chuvas que são tão poderosas na terra, naturalmente falando, que elas entram para a história e ficam anos e anos a pessoa contando. Uma chuva dessa não acontece há 25 anos, há 32 anos não tinha uma chuva como essa, não é? Ei, prepare-se para você ter uma chuva esses dias, que você vai olhar e vai dizer, rapaz, desse jeito fazia um tempão que eu não via acontecer. Aleluia. Eita, que estava com muito tempo que não acontecia dessa forma. Vai acontecer. E sabe o que é melhor, querido? É que chuva não alcança um aqui e outro acolá. A chuva vem sobre todo mundo. Então, ainda que você não tenha se manifestado crendo, vai acontecer. Porque você está aqui nessa noite, não é em vão, não é à toa. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. E quando acontecer, você vai se lembrar. Eita, eu estava lá, eu nem me lembrava. Aleluia! Aleluia! Está chovendo? Meu Deus do céu! Talvez agora você creia, porque eu estava crendo antes da chuva chegar. Samuel, você viu a previsão do tempo? Deus não trabalha com previsão, Deus trabalha com provisão. Deus já tinha provido antes de acontecer. Aleluia! 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 Eu preciso finalizar. 1 de Reis, capítulo 18. Vamos para lá. Vamos para o 17 antes, eu tenho só que contextualizar para você. Aleluia. 1 de Reis, capítulo 17. Você chegou? Elias, como você sabe, era um homem de Deus, profeta do Senhor na terra. Quantos do Senhor estão aqui na terra? O barulho do vento forte está batendo as portas. Se prepare. É interessante porque o vento abre e fecha portas, né? O vento do Espírito abre e fecha portas. Você está sentadinho, não está fazendo nada, mas ele está abrindo e fechando portas. Aleluia. Quando você vê, vai ser só o som. Eita, essa aqui abriu, aquela fechou. E a porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Amém. Aleluia, aleluia. Capítulo 17, verso 1. Elias era um homem de Deus na terra. Quantos homens e mulheres de Deus estão na terra? Amém. Amém. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o servo daquele profeta. Ele disse, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eita, o profeta disse, não vai chover, segundo a minha palavra, nesses anos. Olha que autoridade, irmãos. Olha que convicção que esse homem tinha. Ele declarou que não choveria. E da forma como ele declarou, não choveu. Porque, queridos, os céus estão prontos para trabalhar conforme o que sai da nossa boca. Se você ficar dizendo que está muito difícil, está muito complicado, está difícil lá no trabalho, a empresa não está indo bem, o negócio está apertado, não dá para eu comprar agora, não dá para eu fazer agora, os meninos estão indo muito mal, os meninos não estudam, os meninos dão trabalho, os meninos não sei o quê. Se você ficar falando assim, vai ser exatamente como você falar. Cuidado com o que sai da sua boca. Ah, porque meu marido é muito difícil. Porque assim, lá em casa, se não for eu, ele não faz nada. Ah, porque minha mulher é muito complicada. Se eu não orar, ela não ora.
Ah, porque se eu não disser vamos para a igreja, ela não quer vir. Ei, para de dizer isso. Abre tua boca para dizer assim, eu vou e ela vai querer ir junto. Amém. Vou me arrumar, você vai? Você tem que começar a agir diferente. E falar diferente. Amém? Então, Elias, ele falou, e da forma como ele falou, aconteceu. Ele disse, não vai chover, e a Bíblia nos fala que não choveu, enquanto não se cumpriu o tempo que Elias havia dito. No capítulo 18, o capítulo seguinte, do mesmo livro, 1 de Reis, capítulo 18, diz, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O que isso significa, irmão? Quem disse que não ia ter chuva? Quem foi que disse? Elias. Foi Elias quem disse, não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. Agora, no capítulo 18, a gente está vendo que Deus chega e diz assim, olha, eu vou dar a chuva. Deus estava revogando a palavra que ele tinha dado. Talvez hoje seja uma noite de revogações. Na vida de algumas pessoas aqui. Talvez você disse coisas e o Senhor está dizendo, agora sou eu quem vai fazer. E eu vou contrariar aquilo que você tinha dito, para você ver que fui eu. Havia um tempo de fome naquele lugar. A Bíblia diz, no verso 41, se você pular lá, vai dizer assim, então disse Elias a Acabe, de novo o abençoado do Acabe, vendo a situação acontecendo. Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim foi por 7 vezes. Olha para mim um instante. Elias pega Acabe e diz assim, sobe, vai comer, porque vai já vir a chuva, eu estou ouvindo ruído. Só, querido, que ele manda Acabe olhar, e quando Acabe olha, não tem sinal de chuva, coisa nenhuma. Porque tem coisas e sinalizações que acontecem dentro de nós e em nós, que elas não têm absolutamente nada a ver com o que está acontecendo no exterior. Graças a Deus que está acontecendo aí no exterior a chuva agora para concordar com a palavra que está sendo lançada. Mas ainda que não tivesse caindo uma gota, aquilo que está sendo dito iria se cumprir. Então existem sinalizações espirituais. E Elias estava vendo pelo Espírito que a chuva haveria de vir, porque ele tinha recebido isso do próprio Deus. Pelo Espírito ele tinha recebido a instrução, vai vir a chuva. Então ele disse para Acabe, Acabe é um homem natural, ele só era o servo, estava sendo treinado, um menino talvez inexperiente ainda no ministério. E ele vai e olha 7 vezes e não tem nada. Mas chega uma hora, diga, chega uma hora. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar, no verso 44, uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Diga, é pequena. Você sabe que chuva normalmente vem por nuvem grande? Mas tinha uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem. Olhe para a sua mão. Quem tem mão, olhe para a mão. Seja obediente, olhe para a sua mão. Não perca a palavra, não. Olhe para a sua mão, veja aí o tamanho da palma da sua, que é diferente do tamanho da minha palma. Tem uns que tem uma mãozona, né? Tem uns que tem uma mãozinha. Pronto. A nuvem era do tamanho da palma da sua mão. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. O que é que você está crendo? Que tem só o tamanhozinho da palma da sua mão. Do tamanho da palma da mão de um homem. Deus fez vir chuva sobre a terra de uma forma tal que a Bíblia diz assim, levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão. Continue com a sua mão aí. Então disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus, diga os céus, se enegreceram com nuvens e vento. E caiu grande chuva. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe e até a entrada de Jezreel. A Bíblia fala, queridos, que uma grande chuva veio depois de eles terem visto uma nuvem do tamanho da palma da mão daquele homem. Ei, olhe para a sua mão e diga. Você pode olhar? Você vai dizer, a minha mão pode até ser pequena, mas o que Deus tem para derramar nesses dias sobre a minha vida é muito grande, é maior do que a minha mão, é maior do que eu penso, é maior do que eu pedi, do que eu pensei, e maior do que o que minha mão consegue pegar. Maior, maior, maior. Agora se alegra como quem crê. Aleluia, aleluia, aleluia. É maior do que a minha mão consegue pegar. É maior do que a minha mão consegue ser, querido. Porque o meu Deus não está limitado àquilo que eu consigo fazer com minhas mãos. Deus não precisa que eu consiga segurar, mas Ele mesmo assim nos dá. Deus não precisa e não está limitado a você conseguir manter, mas Ele te dá. Porque não é Ele quem te sustenta, afinal de contas.
Deus não precisa da sua mãozinha. Agora você precisa da mão do Senhor. Aleluia. Último texto, Ezequiel, capítulo 34, verso 26. Eu estou preparando o ambiente. Eu não sei o que você vai fazer quando a chuva chegar. Se você vai ser daquele que corre para tirar a roupa do varal. Se você vai ser daquele que vai correr para colocar o balde. Eu não sei se você vai tomar banho e rir. Uma coisa eu sei, eu vou me alegrar. Eu tenho uma santa expectativa, querido. Aleluia. Ezequiel, capítulo 34, verso 26. Você chegou lá? Eu falava sobre chuva esse tempo todo, não é? E aí diz assim: delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Diga bênção. O que é bênção? Bênção é tudo aquilo que Deus faz, que a gente não consegue nomear de uma forma natural. Porque o que é bênção para um pode não ser a bênção do outro. Então, bênção é tudo que Deus faz. É tudo que Deus dá. Amém? Aí diz: farei descer a chuva ao seu tempo. Glória a Deus. Quem faz descer a chuva? Serão chuvas de... Diga chuvas de bênçãos. Não, fala como quem está crendo. Chuva de bênçãos. No plural. No plural, chuva de bênçãos. Agora a gente viu, Deus está prestes a derramar chuvas, elas são de bênçãos. A gente viu que Elias falou, não vai chover e não choveu. Elias orou e a chuva veio. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, no verso 17, que Elias era homem semelhante a nós. Diga um homem como nós. Sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Diga, não choveu. Por causa de uma oração. E orou de novo, no verso 18. Diga, orou. De novo. Quantas vezes você já orou? Aí você pensa, não vou orar de novo. Ore de novo. Ei, ore de novo. Orou de novo e o céu deu chuva. Diga, o céu. Foi quem deu. Não foi homem. Não foi mulher. Não foi a terra. Quem deu foi o céu. E a terra fez germinar os seus frutos. Ei, nesses dias, Deus está pronto para derramar chuva de bênçãos no plural sobre nós. E não vai ser algo que nós estamos fazendo e dando, não será algo que nós estamos produzindo, mas é o que Ele mesmo está derramando sobre nós. Fique pronto, meu irmão, para receber do céu aquilo que só o céu pode dar. Não é sobre o que a mão de um homem pode fazer ou a mão de uma mulher pode fazer, não é o favor de um político, não é o favor do diretor, do presidente, é o favor de Deus. Tempo favorável da parte de Deus sobre nós. A política pode ser um meio, pode ser um recurso, pode ser uma forma. Mas eu quero te dizer, querido, você não depende dessas coisas. Você depende do céu. Ele é o Senhor, é a tua fonte aqui na terra. É Ele quem faz brotar e é Ele quem faz descer sobre você tudo que você precisa e até o que você nem precisa. E você não sabe explicar o como, mas é como a gente leu no começo. O reino de Deus. Diga, o reino de Deus. Ele é semelhante a um homem que lança semente. Ele não sabe como, mas ela brota e germina. Porque a chuva vem do céu. Deus manda a chuva sobre aquilo que a gente não sabe explicar como nem quando vai acontecer, mas acontece. Amém.